Muito boa noite, hoje é dia 16 de dezembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar do atentado antissemita que aconteceu no domingo na Austrália, da tramitação do PL da dosimetria no Senado, que parece que subiu no telhado, e da prisão de um desembargador no Rio de Janeiro acusado de trabalhar com o crime organizado. E ainda tem o quadro Descompliquez, onde eu tento traduzir algum conceito, um termo ou alguma especificidade do nosso sistema político, jurídico ou econômico. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. O Hanukkah é a festa das luzes, a celebração da resistência judaica contra quem tentou apagar o seu Deus e impor outros. E nesse ano, uma ironia histórica das mais amargas. O primeiro dia de Hanukkah começou com gente tentando apagar de novo a vida de judeus. Em Sydney, 2 terroristas armados atiraram em famílias reunidas numa celebração de Hanukkah à beira-mar. Crianças, rabinos, turistas, não importava quem, importava o símbolo. Se era judeu, tinha que morrer. É impossível tratar isso como um relâmpago num céu azul, né? Porque a mesma Sydney que viu esse ataque é a Sydney que, no 8 de outubro de 2023, um dia depois do maior massacre contra judeus desde o Holocausto, ouviu manifestantes gritando "gás nos judeus" em praça pública. À época, muita gente disse que era retórica, que era um exagero. Não era. Quando a loucura é normalizada, ela logo encontra um louco para materializá-la. E a pergunta que paira no ar é bem direta, né? Aqueles estudantes que pagam centenas de milhares de dólares nas universidades americanas e aqueles que não pagam nada aqui nas universidades brasileiras, estão satisfeitos em ver o grito de intifada global sendo executado na vida real? Porque intifada global é isso aí. Gente que nunca pegou numa arma, mas que fez questão de carregar ao longo dos últimos anos a arma de quem de fato tem coragem de puxar o gatilho. O nível de ignorância e de militância é aterrador. A ex-deputada Manuela Dávila, de quem eu particularmente discordo em quase todos os posicionamentos políticos, postou um lamento pelo atentado e disse o óbvio, que esse é o retrato do mundo que se constrói quando o ódio é normalizado. E o que surge nos comentários? Sociopatas dizendo que os judeus deram motivo, outros dizendo que a Manuela não é de esquerda o suficiente por se solidarizar com os judeus, como se o ódio a judeus tivesse matiz político. Não tem. Ele é completamente apartidário e democrático. E vem a desculpa também mais cínica do século, né? Não é antissemitismo, é antisionismo. Claro, claro. A pessoa defende o fim do único Estado judaico do planeta, repete a retórica que abriu caminho para todos os massacres contra judeus na história, mas jura de pés juntos que não tem nada contra judeus. O antisionismo virou o CPF de luxo do antissemita. É o antissemitismo personnalité, limpinho. E enquanto no Ocidente esse discurso é tratado como mera opinião, nos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, é crime, com pena de 10 anos de prisão. É inacreditável, mas existe mais freio ao ódio a judeus em alguns países árabes conservadores do que em muitas capitais ocidentais. Mas é Hanukkah e o Hanukkah nos lembra que em toda escuridão sempre aparece um feixe de luz. E em 2025 ele teve nome e sobrenome, Ahmed al-Ahmad, um árabe sírio desarmado que se atirou contra um dos terroristas em Sydney e tomou a arma da mão dele. Ele arriscou a própria vida não por uma bandeira, não por uma causa, mas por uma verdade que é muito simples. Ninguém merece morrer por ser o que é. O milagre de Hanukkah desse ano veio de um árabe, um herói para todo judeu do planeta, um homem que tinha tudo para não se envolver, mas escolheu a honra. E no meio disso tudo surge a frase que muita gente soltou, né, desde o atentado. Mas também, com tudo que aconteceu em Gaza, essa frase é o certificado com louvor do antissemita moderno. É o vale night moral de quem precisa de uma desculpa bonitinha para justificar o ódio. Mas basta um teste de estresse que o argumento se perde, né? Se o sofrimento de um povo autorizasse o ódio a outro povo inteiro, o que os judeus não teriam direito de fazer com os alemães? Mas não fizeram, porque a barbárie não admite mas. Qualquer mas depois de lamentar um ataque contra judeus é um atestado de antissemitismo em cartório, ponto. Sionismo, essa palavra tão maltratada pela ignorância, é só a ideia política de que o povo judeu tem direito a um Estado. O antisionismo das redes sociais já é outra coisa, é o velho ódio escondido numa capa de progressismo importado.
E o atentado de Sydney expôs a verdade que muitos fingem não ver. O problema não é a existência de Israel, é a existência de judeus, porque Sydney está a 14 mil quilômetros de Tel Aviv. Não tem bloqueio, não tem governo israelense, não tem operação militar que alcance esse ponto do mapa. E mesmo assim, os judeus australianos são alvos. Portanto, a questão nunca foi geopolítica, né? Ela é identitária, ela é ancestral. Ser judeu em público continua sendo um ato de coragem, e muita gente parece mais interessada em exigir explicações de quem apanha do que em cobrar a condenação de quem bate. Mas nada, nada justifica alguém pegar uma arma do outro lado do mundo e atirar em gente inocente para provar um ponto. O único ponto que essa gente consegue provar é o contrário do que eles querem. Eles provam que Israel precisa existir para que ao menos haja um lugar no planeta onde os judeus não sejam alvos apenas por serem judeus. E a verdade é que a luz na história judaica sempre começa com uma chama pequena, minúscula, mas é essa chama, sempre ela, que acaba incendiando a verdade. De Sydney, a gente vai agora para o Rio de Janeiro, o estado que não é infiltrado pelo crime, ele convive com o crime, ele se confunde com o crime, ele é parte do crime. A Polícia Federal prendeu na manhã de hoje o desembargador Macário Júdice Neto, relator do caso do ex-deputado TH Joias, aquela figura controversa, presa por tráfico, lavagem de dinheiro e suspeita de negociar armas para o Comando Vermelho, um parlamentar. O que os investigadores apontam é muito grave. O desembargador teria ajudado a vazar a ação sigilosa e alertar o próprio alvo da operação. Segundo a PF, ele estava num restaurante com o então presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, quando o Bacelar ligou para avisar o TH Joias que a Polícia Federal ia bater na porta dele. Essa cena, um presidente de assembleia e um desembargador compartilhando informação criminal com objeto de operação, é um resumo do que acontece quando as instituições deixam de ser trincheiras contra o crime e viram a sua extensão. E a situação do Bacelar não é menos chocante. Ele já tinha sido preso no começo desse mês, teve 90 mil reais em espécie apreendidos no seu carro e é suspeito de obstruir investigações sobre a mesma facção. O relatório da Polícia Federal é muito direto, tem fortes indícios de que ele atuava para proteger interesses do Comando Vermelho e interferir no executivo estadual. E como respondeu a Alerj, que ele mesmo comandava, com uma votação relâmpago para soltar o seu presidente, mesmo diante de todos os indícios de que ele trabalhava contra o Estado que ele jurou servir. O Rio de Janeiro é o lugar onde a geografia do crime e a geografia do poder, elas se tocam, e quando elas se tocam não dá mais para diferenciar quem manda no quê. Se o Estado tenta controlar a facção ou se a facção é que já está controlando o Estado. E tem uma imagem que resume tudo, né? A casa do TH Joias foi completamente revirada, como se alguém tivesse fugido às pressas e tentado apagar os vestígios. E aí tem uma mensagem gravada que está lá no inquérito, em que o TH avisa para o Bacelar que as carnes vão ser roubadas. A verdade é mais cruel que a frase, né? Não são as carnes que estão sendo roubadas, é o próprio Estado brasileiro que vai sendo retalhado, fatiado entre o crime organizado, políticos cúmplices e agentes públicos que deveriam defender a lei, mas que viram sócios de toda essa impunidade. O nome da operação é unha e carne, não é uma metáfora, né? É descrição técnica. O crime organizado e o poder político no Rio de Janeiro viraram a mesma mão. E o PL da dosimetria é um resumo perfeito do nosso jeito de legislar. A gente pega um assunto politicamente vendável, embrulha numa ideia de pacificação ou de justiça, e quando você abre o pacote, lá dentro tem um monte de coisa que não tem nada a ver com o que estava no rótulo. A origem do projeto era muito clara: ajustar penas de quem foi condenado pela trama golpista, incluindo, claro, os envolvidos no 8 de janeiro, como a Débora do Batom, e de tabela dar uma mãozinha para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o texto que saiu da Câmara virou um modelo generoso demais de progressão de regime, com brechas que podem beneficiar crimes graves em série, como corrupção, falsidade documental, delitos contra a saúde pública, contra a fé pública e até crimes sexuais que não sejam hediondos. Aí entra o senador Esperidião Amin, relator do texto no Senado, e ele foi cristalino: do jeito que está, não passa. Não passa na CCJ, não passa entre os senadores, não passa nem no teste mais básico de razoabilidade, por um motivo muito simples: ninguém quer assinar embaixo em público um texto que alivia a pena de crime que não tem nada a ver com o 8 de janeiro. E o Amin colocou a discussão em outro lugar, com 3 saídas que são o raio-x da política brasileira. Ou se tenta um grande acordo para salvar o projeto,
ou se faz uma cirurgia para fechar as brechas e tirar todos esses jabutis, ou se enterra tudo e se começa outro projeto do zero. E aí entra em cena a palavra que muita gente quer usar sem assumir: anistia. E o ponto central aqui não é ser duro ou brando, é coerência do sistema penal. O mesmo Senado que aprovou o PL antifacção para endurecer o combate ao crime organizado não pode, na semana seguinte, aprovar um texto que abre a porta para progressão mais generosa em crimes que atingem direto a vida das pessoas e a confiança nas instituições. Tanto que o senador Alessandro Vieira, relator do PL antifacção, já fala em voto em separado, com a possibilidade de rejeitar o projeto inteiro, e o Senado virá então o iniciador de um novo texto, obrigando a Câmara a ser a casa revisora. Então, a discussão real é essa. Se o país quer debater redução de pena ou anistia para o 8 de janeiro, que faça a luz do dia com princípios claros, argumento político na mesa e fundamento jurídico decente. O que não dá é usar uma pauta de pacificação como passagem secreta para desorganizar a lógica do direito penal, criar contradição com o que o próprio Senado acabou de aprovar e ainda produzir consequências que ninguém tem coragem de defender no microfone. O Amin disse que entrega o relatório até amanhã, e aí a gente vai descobrir uma coisa muito simples: se o Senado vai se comportar como uma casa revisora ou se vai virar mesmo um cartório de homologação de acordos mal feitos. E no Descompliquês de hoje a gente vai falar do tal voto em separado que eu acabei de mencionar. Voto em separado é muito simples. É quando um senador apresenta um parecer alternativo ao do relator. Como quem diz, eu discordo do que está proposto aqui e a minha solução é outra, é essa. No caso do PL da dosimetria, isso importa porque o texto que veio da Câmara tem essas brechas, né, que beneficiam os crimes que não têm nada a ver com o 8 de janeiro, e o próprio relator no Senado, como eu contei, já disse que do jeito que está, ele não passa. Se esse voto em separado for aprovado, aí acontece uma questão chave aí. O projeto da Câmara morre na prática e o Senado passa a ser o autor de um novo texto, enviando depois esse texto para a Câmara revisar. Qual que é a vantagem disso? Você para de remendar um texto contaminado e recomeça um novo com um objetivo claro. Qual que é o preço disso? O tempo. Mas é o tempo de fazer direito em vez de fazer rápido, né? Em resumo, então, o voto em separado não é um mero detalhe regimental. É a diferença entre o Senado ser essa casa revisora de verdade ou ser mais um puxadinho da Câmara. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @Gabriel S. Weiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Uma boa noite para você e até amanhã.